Sabia que existe uma maneira diferente de começar o seu trabalho ao invés das correntinhas? Fica comigo que eu vou te mostrar. Olá, eu sou a Adriele, seja bem-vindo ao meu canal. Sabe quando você faz uma peça em crochê plano e na hora de fazer os pontos nas correntinhas, o trabalho não fica com um acabamento tão legal? Hoje eu vou te ensinar uma maneira diferente de fazer esse início para ficar com o acabamento perfeito. Então, no crochê plano tradicional, geralmente, a gente começa o trabalho fazendo correntinhas e depois colocando esses pontos nas correntinhas. Então, vou dar um exemplo aqui. Imagina que a gente vai fazer um trabalho plano, então eu vou fazer um nó de laçada. E vou começar aqui o meu trabalho com correntinhas. E aí, você faz a quantidade de correntinhas que a receita tá pedindo, ou o tamanho que você quer para o seu trabalho. Eu vou fazer aqui 10 correntinhas. 9, 10. Se a gente for trabalhar com o ponto baixo, a gente faz uma correntinha aqui no final, que é para dar a altura do ponto. E a partir da segunda correntinha, insere a agulha na correntinha e faz o primeiro ponto baixo. E vai trabalhando assim até o final das correntinhas. Então, insere a agulha no meio da correntinha, mais um ponto baixo. Mais um. Mais um. 8, 9 e 10. Então, imagina que esse daqui vai ser o tamanho do meu trabalho. Quando a gente faz os pontos nas correntinhas, né, só sobra aqui para o acabamento essa alcinha de baixo aqui da correntinha, ó. Então, a gente fez esses pontos na alcinha de lá e aqui embaixo sobrou a alcinha de cá, que quando a gente faz crochê oval, a gente usa elas para fazer os pontos do lado de cá. E aí, aqui em cima, onde estão essas correntinhas aqui, né, que são as partes de cima dos pontos baixos, é onde a gente vai subir fazendo o nosso trabalho, se a gente for trabalhar em crochê plano. Se for crochê oval, a gente segue do lado de cá. Mas, existe uma maneira de, no crochê plano, deixar essa parte de baixo aqui, ó, que tá com esse acabamento só com essas alcinhas, desse mesmo jeito, tá? Com essas duas alcinhas, como se fosse mesmo esse acabamento de correntinhas. Como que a gente faz isso? Então, a gente vai começar o trabalho com 2 fios, e a gente vai fazer um nó de laçada com esses 2 fios juntos, como se a gente fosse usar um fio duplo. Então, vou colocar aqui no meu dedo e fazer um nó de laçada. Prende normal, como se fosse trabalhar com fio duplo, mas aqui a gente já vai separar esses fios. Por quê? Um deles a gente vai passar aqui, ó, de frente, por cima da nossa agulha, pra trás, segurando aqui embaixo. E o outro, que é esse que tá aqui atrás, a gente puxa normalmente, faz a laçada pra fazer o ponto. Então, olha lá, de novo. Esse daqui, a gente passa por cima da agulha, pela frente da agulha, tá, gente? Não pode ser por aqui. Passa pela frente e olha aqui. Esse outro que tá aqui atrás, puxa por dentro. Então, eu vou segurando esses 2 fios aqui, ó, e trabalhando com eles. Sempre o mesmo eu passo aqui na agulha e sempre o mesmo lá de trás eu passo aqui, ó, pra puxar dentro do ponto. No final, é como se a gente cruzasse a linha, porque essa daqui a gente passa de frente pra trás e aí depois... Ui! E aí depois a gente vem com a outra e passa de trás pra frente pra puxar, que é a mesma coisa de fazer uma laçada. Então, olha lá, de novo. Frente pra trás e aqui faz uma laçada. E aí, você vai fazendo isso quantas vezes forem necessárias. Então, imagina que a gente vai fazer o mesmo trabalho lá com 10, que seriam 10 correntinhas, né? A gente vai fazer isso 10 vezes. Então, deixa eu contar aqui quantos eu já fiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certinho.
E aí, aqui você já percebe a diferença, ó. Por quê? Porque ele tem um acabamento de correntinha desse lado, ele tem um acabamento de correntinha desse lado, e aí ele fica aqui atrás, ó, todo trançadinho, e fica um trabalho mais gordinho do que as correntinhas. Então, o que que a gente faz? Aqui onde a gente puxou o fio, vai ser sempre o acabamento. Esse daqui que tá viradinho aqui, ó, pro cabo da nossa agulha. Vai ser a parte que a gente vai deixar onde seriam as correntinhas. E a gente vai trabalhar desse lado de cá. Então, o que a gente faz? Esse fio aqui, que a gente tava fazendo a laçada e puxando, a gente vai ignorar. Deixa ele aqui, depois a gente corta ele e não usa mais. E aí, esse daqui a gente vai fazer a mesma coisa como se fosse correntinha. A gente vai fazer uma correntinha para dar a altura do ponto. E aí, aqui, a partir desse primeiro ponto, sem contar a correntinha, insere a agulha aqui, ó, no meio, porque aqui vai ser o acabamento. Então, aqui, ó, do ladinho. E faz o primeiro ponto. No próximo, insere. Percebam que eu tô deixando essa linha aqui no meio, que é pra ela já ficar presa, porque depois a gente corta ela e arremata, acabou, a gente não vai mais usar esse pedaço, a gente só vai usar essa pra continuar o trabalho. Então, olha lá. Segundo ponto baixo, insere no meio do ponto, terceiro ponto baixo, quarto, quinto ponto baixo, sexto ponto baixo, sétimo, oitavo, nono e 10º ponto. E o nosso trabalho vai ficar assim, ó. Então, aqui, a gente cortaria esse fio, né, que tava passando por dentro dos pontos, e esse daqui é o fio que a gente segue trabalhando. Então, olha lá, a gente fez os pontos baixos nessa base, como se fosse a correntinha, só que aqui, se você olhar embaixo, ele fica com esse acabamento aqui, que é o mesmo ponto que fica em cima, aqui, ó, dos pontos. Então, quando você fizer o seu crochê plano, ele não vai mais ficar só com aquela única alcinha aqui embaixo. Ele fica com esse acabamento como se fosse uma correntinha ou uma carreira de pontos baixíssimos e com acabamento mais bem feitinho. Uma outra opção também é fazer esse trabalho em duas cores. Você pode usar esse cordãozinho, né, quando você precisa de um trabalho um pouquinho mais grosso do que a correntinha, e aí ao invés de você fazer uma correntinha e depois fazer pontos baixos, você pode fazer esse ponto aqui. Então, o que você faz é, você pega as duas linhas, normalmente, como eu expliquei da outra vez, faz aqui um nó de laçada com os dois fios. E você tem que se atentar que o ponto que você vai fazer a laçada para puxar por dentro é o ponto que vai fazer o acabamento, que vai ficar viradinho aqui pro lado do cabo da nossa agulha. Então, imagina que eu quero esse acabamento em vermelho. Então, eu vou passar aqui o meu fio branco por cima da agulha e a laçada eu vou fazer com o fio vermelho. Então, puxo por dentro, ó, ele vai ficar do lado de cá e o branco do lado de cá. Aqui no começo ele dá uma misturadinha por causa, né, do nó de laçada, mas depois, ó, conforme você vai fazendo, tá vendo? O vermelhinho vai fazendo o acabamento e o branquinho é onde você vai trabalhar com os pontos baixos. Então, olha lá de novo. Passa esse fio por cima e o outro laça normalmente por dentro das alças. Passa o branco por cima e o de trás laça e passa por dentro. E aí, você segue fazendo isso até chegar no tamanho desejado. E fica assim.
Se você não quiser que esse comecinho fique assim meio emboladinho, o que você pode fazer são 2 nós de laçada separados. Então, eu vou desmanchar aqui, ó. Então, imagina que eu faço um nó de laçada branco. Deixo ele aqui no fio e faço um nó de laçada vermelho. Separados, tá? E aí, agora, com eles separados, eu vou começar a trabalhar. Então, vou passar aqui, ó, agora eu vou fazer ao contrário. Vou passar o fio vermelho, que tá do lado de cá, pela frente da agulha, e vou laçar o branco por dentro. Passo o vermelho pela frente e o branco por dentro. Tá vendo que ficou ao contrário? O branco é o acabamento que tá virado aqui, ó, pro cabo da agulha. E aí, ele fica do mesmo jeitinho. A diferença mesmo é o jeito que inicia. Então, um fio pela frente, por cima, e o outro laça e puxa. Um fio pela frente, por cima, o outro laça e puxa. Um fio pela frente, por cima, o outro laça e puxa. E é assim que vai ficar o nosso trabalho. Aqui no caso, se eu fosse deixar esse acabamento em branco na parte de baixo do trabalho e fosse continuar do lado de cá fazendo vermelho, eu faria, deixo a linha branca aqui, né? Faria a correntinha aqui do final em vermelho. E aí, ó, volto aqui entrando por dentro dos pontos e fazendo os pontos baixos. Com isso, o acabamento da minha peça aqui, ó, fica branquinho, do mesmo jeito com os 2 lados da correntinha. E aqui normalmente. Gostou desse vídeo? Deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder mais conteúdos como esse. Aproveita e me diz aqui nos comentários o que mais você gostaria de ver por aqui. Te vejo no próximo vídeo do meu canal. Tchau! Diferente de... Sabe quando você começa a pressa?